paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. A continuação do trecho do capítulo 32 de 2 Crônicas é um extenso trecho que narra o auge da crise entre Judá e Assíria, com o rei Senaqueribe, intensificando sua intimidação verbal e blasfêmia contra Deus. Em contraste, o relato destaca a humildade e a oração de Ezequias e do profeta Isaías, que resultam em uma intervenção divina milagrosa. O capítulo culmina com a derrota sobrenatural da Assíria, a subsequente exaltação de Ezequias e a prosperidade de Jerusalém, seguida de sua doença e cura e finalmente sua morte. A narrativa enfatiza a soberania de Deus e sua fidelidade em proteger aqueles que nele confiam. Vamos à leitura. Continuação do livro de 2 Crônicas, capítulo 32, dos versículos 9 ao 33. Senaqueribe, que se encontrava diante de Laques com todas as suas forças armadas, enviou uma delegação a Jerusalém para dizer a Ezequias e aos homens de Judá: Eis o que diz Senaqueribe, rei da Síria: Em quem confiais vós para vos encerrardes dessa maneira em Jerusalém? Não vedes que Ezequias vos engana para vos fazer perecer de fome e sede quando vos diz: O Senhor nosso Deus nos salvará das mãos do rei da Assíria? Não foi ele, Ezequias, quem suprimiu os lugares altos e os altares do Senhor, ordenando a Judá e a Jerusalém não se prostrar e não oferecer incenso senão diante de um só altar? Não sabeis o que fizemos, meus pais e eu, a todos os povos das outras terras? Puderam os deuses dessas nações salvar seus países de minha mão? Entre todos os deuses dessas nações que meus pais exterminaram, qual deles subtraiu sua nação de meu poder, para que vosso Deus vos possa livrar do meu braço? Não vos deixeis, portanto, iludir por Ezequias, nem seduzir. Não confieis nele. Nenhum Deus de nenhuma nação, nem de algum reino pode livrar seu povo de minha mão, nem da mão de meus pais. Quanto menos vossos deuses poderiam livrar-vos da minha. Os homens de Senaqueribe ajuntaram ainda muitas outras palavras contra o Senhor Deus e seu servo Ezequias, seu servo. Ele escreveu também uma carta cheia de ultrajes contra o Senhor, Deus de Israel, na qual o atacava dizendo: Assim como os deuses das nações não puderam subtraí-los de minha mão, assim também o Deus de Ezequias não poderá livrar seu povo da minha. E tudo isso gritaram em alta voz, em hebraico, para intimidar e assustar o povo de Jerusalém, que se encontrava na muralha, a fim de apoderar-se da cidade. Falavam do Deus de Jerusalém como dos deuses das nações pagãs, que não passam de obras feitas pelas mãos dos homens. Nessa altura, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, puseram-se em oração para implorar ao céu. E o Senhor enviou um anjo que exterminou todo o exército do rei da Assíria, no próprio acampamento, com os chefes e os generais. E o rei voltou para sua terra inteiramente confuso. Quando ele entrava no templo de seu Deus, seus filhos, saídos de sua própria carne, assassinaram-no com um golpe de espada. Desse modo, o Senhor livrou Ezequias e os habitantes de Jerusalém da mão de Senaqueribe e de todos seus inimigos, protegendo contra todos seus vizinhos. Muitos foram os que levaram a Jerusalém oferendas para o Senhor e ricos presentes para Ezequias, rei de Judá, que conquistou desde então um grande prestígio aos olhos das nações pagãs. Por aqueles dias, Ezequias caiu numa doença mortal. Orou ao Senhor e este lhe respondeu por um prodígio. Mas Ezequias não se mostrou reconhecido pelo benefício recebido, pois seu coração se ensoberbeceu e a ira do Senhor se inflamou contra ele, como também contra Judá e Jerusalém. Todavia, como ele se humilhou com os habitantes de Jerusalém, do orgulho de seu coração, não se desencadeou sobre ele a ira do Senhor durante sua vida. Ezequias possuía muita riqueza e glória. Mandou fazer depósitos para a prata, o ouro, as pedras preciosas, os aromas, os escudos e os outros objetos de valor. Também construiu armazéns para o trigo, o mosto e o azeite, bem como estábulos para toda espécie de gado
e apriscos para os rebanhos. Construiu para si cidades, adquiriu um grande número de rebanhos, de gado grande e miúdo, pois o Senhor lhe tinha dado imensas riquezas. Foi ele, Ezequias, quem fechou a saída superior das águas do Giom e as dirigiu para o ocidente da cidade de Davi. Teve bom êxito em tudo o que empreendeu. Todavia, quando os chefes da Babilônia lhe enviaram mensageiros para se informar do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus o abandonou para provar e conhecer o âmago de seu coração. Os outros atos de Ezequias, suas obras piedosas, tudo isso se acha relatado na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias adormeceu entre seus pais e foi sepultado na parte superior dos sepulcros dos filhos de Davi. Todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram as honras fúnebres. Seu filho Manassés sucedeu-lhe no trono. O capítulo 33 de 2 Crônicas narra o longo reinado de Manassés, filho de Ezequias, e de seu filho Amon. Este capítulo apresenta um dos períodos mais sombrios da história de Judá com Manassés, superando a impiedade de todos os reis anteriores. Ele reverte todas as reformas de seu pai Ezequias, reintroduzindo e expandindo a idolatria de formas abomináveis, incluindo sacrifícios de crianças e culto a todos os exércitos celestiais. 2 Crônicas, capítulo 33. Manassés tinha a idade de 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas abomináveis das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que seu pai Ezequias tinha destruído. Erigiu altares ao deus Baal, mandou fazer ídolos de madeira, acerais e prostrou-se diante do exército do céu, ao qual prestou culto. Chegou até a edificar altares no templo do Senhor, esse templo do qual tinha dito: meu nome residirá em Jerusalém para sempre. Construiu altares para todo o exército do céu nos 2 atos do templo. Fez passar pelo fogo seus próprios filhos no vale de Ben-Hinom. Entregou-se à astrologia, à adivinhação e à magia. Praticou a necromancia e a bruxaria e multiplicou os atos que desagradavam o Senhor, provocando-lhe assim a ira. Erigiu no templo o ídolo que mandou fazer, do qual Deus tinha dito a Davi, a seu filho Salomão: neste templo e na cidade de Jerusalém que escolhi, dentre todas as tribos de Israel, farei residir meu nome para sempre. Jamais removerei o pé de Israel do solo que dei a seus pais, contanto que ponham todo o cuidado em praticar meus mandamentos e a lei que lhes prescreveu Moisés, meu servo. Manassés arrastou Judá e os habitantes de Jerusalém a excederem em malícia todas as nações que o Senhor tinha aniquilado diante dos israelitas. Falou então o Senhor a Manassés a seu povo, mas eles não lhe deram atenção. O Senhor fez então vir contra ele os generais do rei da Assíria, os quais puseram Manassés em ferros, prenderam-no com uma dupla cadeia de bronze e levaram-no para a Babilônia. Na sua angústia, ele implorou ao Senhor seu Deus e se humilhou profundamente diante do Deus de seus pais. Ele dirigiu-lhe uma prece e o Senhor ouviu sua oração, reconduzindo a Jerusalém sobre seu trono. Manassés reconheceu desse modo que o Senhor era verdadeiramente Deus. Depois disso, construiu um muro exterior da cidade de Davi, a oeste voltado para Giom, no vale, até a entrada da Porta dos Peixes. Essa muralha muito elevada cercava Ofel. Colocou também oficiais em todas as cidades fortes de Judá. Fez desaparecer do templo do Senhor os deuses falsos e o ídolo, assim como todos os altares que tinha há pouco tempo construído na montanha do templo e em Jerusalém, e atirou-os para fora da cidade. Reconstruiu o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios de ações de graças e louvor. Ordenou a Judá servir ao Senhor, Deus de Israel. O povo continuava, todavia, a sacrificar nos lugares altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Os outros atos de Manassés, a prece que dirigiu a seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, tudo isso está consignado nos Atos dos Reis de Israel. Sua prece, a maneira como foi atendido, todas as suas faltas, suas revoltas, os sítios em que edificou lugares altos e erigiu acerais e outros ídolos, além de se humilhar, tudo isso será consignado nas atas de Osai. Manassés adormeceu entre seus pais e foi sepultado na sua casa.
Seu filho Amon sucedeu-lhe no trono. Amon tinha a idade de 22 anos quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés, sacrificando e rendendo culto a todos os ídolos levantados por seu pai. Mas não se humilhou diante do Senhor como ele. Pelo contrário, sempre multiplicou seus delitos. Seus servos se conjuraram contra ele e o mataram na sua própria casa. Mas o povo da terra feriu os conjurados e proclamou rei em seu lugar seu filho Josias. O capítulo 34 de 2 Crônicas narra o reinado de Josias, um dos reis mais justos de Judá, neto do ímpio Manassés. Começa com a descrição de sua profunda devoção a Deus desde a juventude e as extensas reformas religiosas que ele implementou para erradicar a idolatria em Judá e nas antigas terras de Israel. O ponto central do capítulo é a descoberta do livro da lei no templo, que impulsiona Josias a uma renovação ainda mais profunda da aliança com Deus, resultando em um lamento e um compromisso de obediência. A consulta à profetisa Uda confirma o juízo divino sobre Judá, mas garante que a calamidade não virá nos dias de Josias devido à sua humildade. 2 Crônicas, capítulo 34, dos versículos 1 ao 28. Josias tinha a idade de 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o bem aos olhos do Senhor, seguindo as pegadas de Davi seu pai, sem se afastar nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, quando ele era ainda criança, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º ano começou a limpar Judá e Jerusalém dos lugares altos, das áceras e dos outros ídolos de madeira ou de metal fundido. Demoliram em sua presença os altares dos Baals, e ele próprio destruiu os obeliscos que estavam colocados nesses altares. Fez em pedaços os bosques sagrados, os ídolos, as estelas. Ele os reduziu a pó, que aspergiu sobre as tumbas de seus devotos. Queimou os ossos de sacerdotes nos seus altares. Foi assim que purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim e até mesmo de Neftali, no meio de suas ruínas. Demoliu os altares, quebrou e reduziu a pó as áceras e os ídolos, e destruiu todos os obeliscos em toda a terra de Israel. Em seguida, retornou a Jerusalém. No 18º ano de seu reinado, depois de ter purificado a terra e o templo, o rei encarregou Safã, filho de Aslia, Maacias, governador da cidade, e o arquivista Joá, filho de Joacás, da restauração do templo do Senhor seu Deus. Apresentaram-se estes ao sumo sacerdote Elcias e lhe entregaram o dinheiro trazido ao templo, o que os levitas tinham recolhido de Manassés, de Efraim, de todo o resto de Israel, assim como de Judá, de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Puseram esse dinheiro nas mãos dos empreiteiros e dos vigias dos trabalhos do templo, os quais os distribuíram aos que trabalhavam na restauração do edifício. Estes o entregaram aos carpinteiros e aos pedreiros para a compra de pedras de cantaria e madeiras de carpintaria, assim como traves destinadas às construções que os reis de Judá tinham deixado cair em ruínas. Esses homens cumpriram fielmente sua tarefa. Tinham como inspetores para dirigi-los Jaate e Abidias, levitas da linhagem de Merari, Zacarias e Messolã, da linhagem dos Caatitas, assim como outros levitas que eram todos entendidos em música. Estes últimos vigiavam os carregadores e dirigiam todos os trabalhadores segundo sua especialidade. Havia ainda levitas secretários, comissários e porteiros. No momento em que se retirava o dinheiro que tinha sido levado ao templo do Senhor, o sacerdote Elcias descobriu o livro da lei do Senhor dada por Moisés. Disse então Elcias ao escriba Safã: encontrei o livro da lei no templo, e ele o entregou a Safã. Este o levou ao rei e fez o seguinte relato: teus servos fizeram tudo o que lhe confiaste. Tiraram o dinheiro que restava no templo e o puseram nas mãos dos empreiteiros dos trabalhos. Por outra parte, acrescentou ele, o sacerdote Elcias me entregou um livro e começou a lê-lo em presença do rei. Ouvindo as palavras da lei, este rasgou suas vestes. Em seguida, deu esta ordem a Elcias, a Icã, filho de Safã, a Abidom, filho de Micas, ao escriba Safã e ao seu servo Assaias: ide e consultai o Senhor de minha parte,
e da parte do que resta em Israel e em Judá, a respeito das palavras deste livro que acabo de encontrar. Pois grande é a ira do Senhor que se desencadeou sobre nós, porque nossos pais não observaram a palavra do Senhor, não pondo em prática tudo o que está escrito neste livro. Eusias e aqueles que o rei tinha designado foram ter com a profetisa Uda, mulher de Selo, filho de Ticuia, filho de Araás, guarda do vestiário, a qual habitava em Jerusalém, no 2º distrito. Quando lhe transmitiram sua mensagem, ela lhes respondeu: Eis o que diz o Senhor Deus de Israel. Dizei àquele que vos envia a mim: Eis o que diz o Senhor. Vou fazer vir sobre este lugar e sobre os habitantes todas as calamidades, todas as maldições, escritas neste livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque eles me abandonaram e ofereceram incenso aos deuses falsos, irritando-me com todas as suas maneiras de agir. Meu furor se inflamará contra esse lugar, sem que se possa jamais extingui-lo. O rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito das palavras que ouvis. Porquanto teu coração se comoveu e te humilhaste diante de Deus, escutando o que eu disse contra esta terra e seus habitantes. Porquanto te humilhaste diante de mim, rasgaste tuas vestes chorando, eu também te ouvirei, oráculo do Senhor. Vou reunir-te a teus pais, serás depositado em paz nas suas tumbas. Teus olhos nada verão da catástrofe que vou mandar a este lugar e aos seus habitantes. Eles referiram ao rei esta resposta. Este trecho do livro dos Atos descreve a chegada de Paulo a Corinto, uma cidade cosmopolita e economicamente importante, mas também moralmente corrompida. A narrativa destaca a formação de importantes alianças com Áquila e Príscila, a continuação da pregação do Evangelho, apesar da oposição, a segurança divina garantida a Paulo em meio às ameaças e a conversão de figura-chave. O período de 18 meses de Paulo em Corinto é fundamental para o estabelecimento de uma das igrejas mais significativas do Novo Testamento. O capítulo também menciona brevemente sua rápida viagem de volta a Jerusalém e Antioquia, marcando o fim de sua segunda viagem missionária e o início da terceira. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, dos versículos 1 ao 22. Depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural ao Ponto, e sua mulher Priscila. Eles pouco antes haviam chegado da Itália, por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo uniu-se a eles. Como exercesse o mesmo ofício, morava e trabalhava com eles. Eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra, dando aos judeus testemunho de que Jesus era o Messias. Mas como esses contradissessem e os injuriassem, ele, sacudindo as vestes, disse-lhe: O vosso sangue caia sobre a vossa cabeça. Tenho as mãos inocentes. Desde agora vou para o meio dos gentios. Saindo dali, entrou em casa de um prosélito chamado Tício, justo, cuja casa era contígua à sinagoga. Entretanto, Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor, com todos os da sua casa. Sabendo disso, muitos dos coríntios, ouvintes de Paulo, acreditaram e foram batizados. Numa noite, o Senhor disse a Paulo em visão: Não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nesta cidade. Paulo deteve-se ali 1 ano e 6 meses, ensinando a eles a palavra de Deus. Sendo Galião Procócio da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e levaram-no ao tribunal e disseram: Este homem persuade os ouvintes a adorar um culto contrário à lei. Paulo ia falar, mas Galião disse aos judeus: Se fosse na realidade uma injustiça ou verdadeiro crime, seria razoável que vos atendesse. Mas se são questões de doutrina, de nomes e da vossa lei, isso é lá convosco. Não quero ser juiz dessas coisas. E mandou-os sair do tribunal. Então todos pegaram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, sem que Galião fizesse caso algum disso. Paulo permaneceu ali em Corinto ainda algum tempo.
Depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Antes, porém, cortaram o cabelo em Sécris, porque terminaram o voto. Chegaram a Éfeso, onde os deixou. Ele entregou na sinagoga e entretinha-se com os judeus. Pediram-se estes que ficasse com eles ali por mais tempo, mas ele não quis. Ao despedir-se, disse: voltarei a vós, se Deus quiser, e partiu de Éfeso. Viajou até Cesareia, subiu a Jerusalém e saudou a comunidade, e logo em seguida desceu a Antioquia. Esse trecho do Salmo 70 é um fervoroso apelo do salmista por socorro divino, que se contrapõe à malícia de seus inimigos e reafirma sua confiança inabalável em Deus. Ele expressa sua determinação em louvar e proclamar a justiça e as maravilhas de Deus continuamente, independentemente de sua idade. O ponto auge da súplica é o pedido para não ser abandonado na velhice, com o propósito explícito de testemunhar a grandeza de Deus às gerações futuras. Salmo 70, dos versículos 12 ao 18. Ó Deus, não vos afasteis de mim. Meu Deus, apressai-vos em me socorrer. Sejam confundidos e pereçam os que atentam contra a minha vida. Sejam cobertos de vergonha e confusão os que procuram minha desgraça. Eu, porém, hei de esperar sempre, e dia após dia vos louvarei mais. Minha boca proclamará vossa justiça, e vossos auxílios de todos os dias, sem poder enumerá-los todos. Os portentos de Deus eu narrarei. Só a vossa justiça hei de proclamar, Senhor. Vós me tendes instruído, ó Deus, desde minha juventude, e até hoje publico as vossas maravilhas. Na velhice e até os cabelos brancos, ó Deus, não me abandoneis, a fim de que eu anuncie à geração presente a força de vosso braço e vosso poder à geração vindoura. Este trecho inicia a segunda parte do livro de sabedoria, que se concentra em um contraste detalhado entre a justiça e a ira de Deus, conforme manifesta na história do Êxodo. O autor reitera como a sabedoria divina, identificada com a providência e o poder de Deus, protegeu e abençoou o povo de Israel, enquanto ao mesmo tempo trouxe justo castigo aos egípcios, os opressores. A ênfase é colocada na ideia de que os próprios elementos e pragas que feriram os egípcios serviram como benefícios para os israelitas, ilustrando a justiça retributiva de Deus. Neste segmento específico, a atenção se volta para a água, a falta dela para os israelitas e o castigo de sangue para os egípcios. Livro de Sabedoria, capítulo 11, dos versículos 1 ao 7. Pela mão de um santo profeta, aplanou suas dificuldades. Eles atravessaram um deserto inabitado e levantaram suas tendas em lugares ermos. Resistiram aos que os atacavam e repeliram seus inimigos. Tiveram sede e clamaram a voz. Do rochedo adrúpito a água lhe foi dada, e da pedra seca estancaram sua sede. Porque os elementos que tinham servido para punir seus inimigos foram-lhe dados na sua necessidade como benefício. Em lugar das ondas de um rio perene, turvadas por uma lama de sangue, pela punição do decreto que consagrava crianças à morte, vós lhe destes de maneira inesperada água em abundância. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.